Se o seu filho ou sua filha foram diagnosticados com o canal da lágrima entupido, ou se o colega pediatra, o colega oftalmologista suspeitam dessa doença, é normal surgirem várias dúvidas. Normalmente as crianças já são indicadas com algum tipo de tratamento, por exemplo, uma sondagem, um colírio com antibiótico para diminuir a conjuntivite que está associada ao quadro. Mas os pais muitas vezes se perguntam, será que a massagem dá certo? Até quando que dá para fazer a massagem? E a sondagem, né, que os colegas falam, o que é a sondagem? Como que é feita isso? Que tipo de cirurgia? Quando que ela deve ser feita? Quais são os riscos? E se a sondagem der errado, o que pode ser feito depois? São dúvidas muito pertinentes. E, na verdade, nós precisamos avaliar cada criança para ter uma certeza um pouquinho maior. Mas, de forma geral, como regra, a massagem ela tem uma boa chance de sucesso se for bem feita até os 6 meses de vida. Então, do momento que a criança nasce e manifesta os primeiros sintomas de canal da lágrima entupido, aquela lágrima que fica descendo, aquela remelinha, parece que está com uma conjuntivite que não passa. No momento que a criança nasce até os 6 meses de vida, se a massagem for feita da maneira correta, ela tem uma boa chance de dar certo. Mas nem sempre as crianças têm uma massagem bem feita, é preciso saber. Eu observo que alguns colegas às vezes orientam a massagem de uma maneira que não é tão efetiva. Então eu sempre gosto de solicitar que os colegas, pediatras, oftalmologistas, em caso de suspeita de obstrução de vias lacrimais, indiquem, né, um especialista para fazer a massagem da maneira mais correta, que não judia da criança, não dói e que tem mais chances de dar certo. Caso, depois de 6 meses de vida, ainda continue com sintomas clássicos de obstrução de vias lacrimais, aí nós indicamos a sondagem. Alguns pais ficam com medo de fazer a sondagem, mas não precisa ter medo. A sondagem não é uma cirurgia que corta, que dá ponto, não tem nada disso, não tem risco para a visão. Geralmente basta uma sedação inalatória, o cheirinho, como a gente fala, quer dizer, a criança não precisa ser entubada, não precisa de UTI, não precisa de internação como regra. Então é um procedimento rápido e bastante efetivo. Entre 6 meses de vida e 1 ano de vida, a sondagem costuma resolver 98% dos casos, quer dizer, de cada 50 crianças, 49 vão curar, né, entre 6 meses e 1 ano de vida se for feita a sondagem da maneira correta. Quando não cura, a gente precisa ver se não tem alguma malformação, algum outro problema. Então, nesse caso, nós sempre, durante a primeira sondagem, nós conseguimos ter uma ideia, né, da probabilidade de ter uma recidiva ou de não ter resolvido com a sondagem, e aí a gente conversa com os pais a respeito do que a gente encontrou e quais são as alternativas. Mas a sondagem realmente não tem motivo para ser postergada, quer dizer, existem algumas pessoas que vêm com uma indicação de que um outro médico, ou a vizinha, ou algum parente disse que é só depois de 2 anos de idade. Não é correto, tá? O ideal é sondar realmente entre 6 meses e 1 ano de vida, é o ponto melhor. Na literatura médica, em algumas escolas tem um pouquinho de divergência, tem alguns colegas que falam até 2 anos, mas depende do serviço. Na escola, onde eu me formei, na Santa Casa de São Paulo, nós costumamos indicar a sondagem entre 6 meses e 1 ano de vida para ter um maior sucesso. Depois de 1 ano até os 2 anos, ainda tem um sucesso muito bom, mas nem sempre é aquele 98%, às vezes diminui um pouquinho mais. Passando de 2 anos, as chances de resolver com a sondagem vão diminuindo, aí a gente precisa conversar. Às vezes nós precisamos indicar não só a sondagem, mas também um tubo de silicone, o fio de silicone, o Silastic. E em casos muito difíceis que não resolvem, aí sim a gente pode falar em cirurgia, embora a cirurgia nós preferimos fazer só depois que a criança já tem uma certa idade ou um certo peso. Nós só indicamos cirurgia de dacrocistorenostomia, que é a cirurgia curativa, em casos de uma criança que está tendo um abscesso, uma infecção muito forte, em que fica com uma bolsa infeccionada nessa região, que aí realmente o ideal é operar para não ter novas infecções, porque ela costuma repetir, devido ao risco dessa infecção chegar até o cérebro. A drenagem do sangue, das veias que saem dessa região, costuma ir direto para a foice do cérebro e pode dar uma trombofleborite C cavernoso. Então, em quadros de criança que está tendo a dacrocistite como infecção grave, aí você pode indicar uma cirurgia, mesmo em crianças com poucos meses de vida.